Você já percebeu que quanto mais você ora, pede, agradece e acredita, menos as coisas parecem acontecer? É como se o universo tivesse te colocado em modo silêncio. Você fala, suplica, espera e nada muda. Mas e se eu te dissesse que o motivo pelo qual sua vida financeira não avança é justamente porque você está orando? Sim, você ouviu certo. Talvez sua oração esteja bloqueando sua prosperidade. Napoleon Hill, o homem que estudou por 20 anos o poder da mente e criou Pense e Enriqueça, descobriu algo que quase ninguém entendeu. Existe um tipo de oração que atrai riqueza e outro que a repele. E o que você faz todos os dias pode estar te afastando dela? Fique comigo até o final, porque eu vou te revelar o quinto hábito oculto que Hill descobriu e que transforma oração em poder criador. Mas antes, se inscreva no canal Prosperidade Oculta, porque o que você vai ouvir agora poucos têm coragem de revelar. Você já se perguntou por que pessoas que nem acreditam em Deus prosperam com facilidade, enquanto outras, mesmo com fé inabalável, vivem presas em escassez, dívidas e preocupações? Napoleon Hill também se fez essa pergunta e ela o perseguiu por anos. Durante 2 décadas, ele entrevistou os homens mais ricos da América, Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison, e percebeu algo perturbador. Quase todos tinham uma conexão espiritual profunda, mas nenhum deles orava do jeito tradicional. Eles não pediam, eles ordenavam. Hill escreveu em seus diários, e esses trechos só foram descobertos depois da sua morte, que a maioria das pessoas usa a oração como um ato de desespero, não como um canal de criação. Ele dizia: quem ora pedindo confessa sua própria impotência. Quem ora declarando desperta o Deus interior. Pense nisso por um segundo. Quantas vezes você se ajoelhou e pediu ajuda? Quantas lágrimas derramou, acreditando que o universo um dia olharia para você e finalmente diria: agora sim, você merece. E quantas vezes, logo depois de orar, você se sentiu ainda mais vazio? Hill percebeu que esse vazio não era coincidência, era um sintoma, o sintoma da oração invertida. Ele descobriu que a energia da escassez se disfarça de fé e que toda vez que você pede algo, a sua mente está vibrando exatamente o oposto daquilo que deseja. Você não está dizendo, eu quero prosperar. Está dizendo, eu ainda não tenho. E o universo, obediente como sempre, repete sua frequência. Carnegie, o bilionário que mentorou Hill, dizia que a oração mais poderosa é o pensamento que se recusa a duvidar. Percebe a diferença? Não é um pedido, é um decreto. Não é Deus me ajuda, é eu e Deus somos um, e juntos manifestamos o que é meu por direito. Napoleon Hill observou que os verdadeiros milionários espirituais oravam em estado de certeza, não de carência. Eles falavam com o invisível como quem fala com um velho amigo, sem medo, sem súplica, sem implorar. Porque quem implora acredita que ainda está longe, mas quem declara sabe que já chegou. Agora pare por um momento. Sinceramente, como você tem orado ultimamente? Você fala com o universo como um criador ou como um mendigo espiritual? Essa é a diferença entre viver esperando milagres e se tornar o próprio milagre. Hill escreveu que o maior erro do ser humano é transferir seu poder para o céu, quando o céu foi colocado dentro dele. E essa foi a verdade que ele guardou por medo de ser mal interpretado, medo de que o mundo ainda não estivesse pronto. Mas hoje, o mundo está. Você está. O quinto hábito que ele descobriu não é sobre religião, fé ou ritual. É sobre vibração consciente. Ele percebeu que cada pensamento, cada emoção e cada palavra cria uma onda que o universo lê como um comando. E a oração, no sentido mais profundo, é o código que define o que você atrai. Então pense, o que você está codificando todos os dias?
Você está vibrando o eu sou ou o eu quero? Você está dizendo ao universo, estou pronto, ou ainda não sou digno? Hill dizia que a riqueza não vem para quem ora pedindo, mas para quem ora sentindo. E é isso que o quinto hábito desperta: o poder de transformar oração em energia criadora. Não é pensar positivo, não é repetir mantras, é viver a vibração do resultado antes que ele exista. E quando isso acontece, a realidade se curva. As portas que antes estavam trancadas começam a se mover sozinhas. As oportunidades aparecem. E o que parecia milagre se torna apenas a consequência natural de um novo estado de consciência. Então, me responda com sinceridade aqui nos comentários. Você tem orado pedindo ou tem orado criando? Essa resposta pode ser o divisor de águas entre continuar onde você está ou começar a manifestar a vida que lá no fundo você sempre soube que merece. Você já reparou como o silêncio pode ser cruel? Aquele silêncio que vem logo depois da sua oração mais sincera. Quando você fecha os olhos, fala com o coração e mesmo assim nada acontece. Nenhum sinal, nenhuma mudança, nenhum alívio. Apenas o eco da sua própria voz dentro da mente cansada. Quantas vezes você sentiu isso? A sensação de que Deus não está te ouvindo, que o universo esqueceu de você. É como se a vida estivesse te testando o tempo todo, não é? Você faz tudo certo, pensa positivo, trabalha duro, tenta não reclamar, mas as coisas continuam emperradas, como se uma força invisível te mantivesse preso no mesmo lugar. Você começa a acreditar que talvez não mereça prosperar, que talvez exista algo de errado em você. E esse pensamento é o veneno mais silencioso que existe, porque ele mata sua fé sem fazer barulho. Napoleon Hill entendeu isso quando estava falido, humilhado e prestes a desistir. Ele havia escrito páginas e páginas sobre o poder da mente, mas a própria vida parecia zombar dele. Foi então que, em meio a uma noite escura, ele teve uma das experiências mais intensas da sua vida espiritual. Hill escreveu: "Senti que algo dentro de mim dizia: pare de orar por ajuda e comece a ordenar o que você quer. O universo não responde ao medo disfarçado de fé." A partir daquele momento ele percebeu: a oração não é uma conversa com Deus. É uma conversa com o seu próprio poder criador. E se você fala com ele pedindo, está dizendo, eu não tenho. Mas se você fala afirmando, está dizendo, eu sou. É por isso que a maioria das orações nunca é atendida. Não é porque Deus não quer, é porque você está emitindo o sinal errado. Você está dizendo, por favor, quando o universo só entende eu sou. Pare um instante e sinta isso dentro de você. Toda vez que você pede, a vibração que sai da sua mente é de falta. É como tentar acender uma fogueira com madeira molhada. Você pode até ter a chama, mas o material não está preparado para queimar. E é isso que o quinto hábito de Napoleon Hill ensina: secar a madeira da alma, transformar a oração de súplica em oração de criação. Hill dizia que quem entende isso nunca mais sente medo. Porque quando você compreende o mecanismo da vibração, você percebe que o universo não escolhe favoritos. Ele apenas responde frequências. E se sua frequência é de dúvida, ele devolve dúvida. Se sua frequência é de certeza, ele devolve abundância. Agora, feche os olhos por um momento. Lembre-se da última vez que você orou com o coração apertado. Lembre-se das palavras que usou. E me diga, havia nelas força ou desespero? Porque o universo ouviu não o que você disse, mas o que você sentiu. Napoleon Hill chamava isso de emoção de comando. É o estado onde sua mente e seu coração dizem a mesma coisa. E quando isso acontece, a oração deixa de ser um pedido e se torna uma chave que gira o cofre da realidade. Talvez ninguém nunca tenha te contado isso.
Talvez te ensinaram a acreditar que humildade é se diminuir diante de Deus. Mas Hill entendeu o oposto. A verdadeira humildade é reconhecer que o divino vive em você e que negar o seu poder é negar a própria criação. E é por isso que o quinto hábito é tão perigoso para os que vivem no medo, porque ele exige coragem. Coragem para parar de esperar um milagre e começar a agir como o milagre. Coragem para substituir o Senhor me ajude por Senhor, eu ajo junto contigo. Coragem para olhar no espelho e finalmente dizer, eu sou a fonte, eu sou a prosperidade, eu sou o canal que manifesta a abundância divina. Se essa verdade tocou algo dentro de você, se fez sentido mesmo que por um segundo, curta este vídeo agora. Não como um gesto comum, mas como um sinal para o universo de que você está pronto. Porque esse simples ato é mais do que um clique, é uma confirmação energética. Você escolhe não ser espectador da prosperidade. Você escolhe se tornar o próprio campo que a atrai. E é exatamente isso que Hill quis dizer quando escreveu: o homem que domina a vibração da sua fé, domina o destino da sua riqueza. Existe um momento na vida em que o ser humano se cansa de esperar. Cansa de orar, de acreditar, de tentar ver o positivo em tudo. Cansa de se convencer de que tudo acontece por um motivo, enquanto sente o peito apertado, vendo o tempo passar e nada mudar. Esse cansaço é o ponto exato onde o verdadeiro poder desperta. Napoleon Hill dizia que o universo só escuta quem fala com autoridade espiritual. E autoridade espiritual não é gritar, nem pedir. É sentir-se um com o poder que cria mundos. É quando você não apenas acredita em Deus, mas se alinha à consciência dele. Parece algo distante, não é? Mas a verdade é que você já sentiu isso antes. Naquele momento em que tudo parecia perdido e, de repente, uma força inexplicável te fez levantar. Quando o medo era grande, mas algo dentro de você sussurrou: vai. Essa voz não vem de fora, é a voz do Deus interior. E é sobre isso que o quinto hábito de Napoleon Hill fala. Ele chamava esse estado de oração vibracional consciente. É quando você deixa de falar com o universo e passa a falar como o universo. Não é mais, Senhor, me dê força. É, a força está em mim e agora eu ajo. Percebe a diferença? É sutil, mas muda tudo. Hill escreveu que a riqueza, a saúde e o amor não vêm quando você pede. Eles vêm quando você se torna compatível com o que pede. E essa compatibilidade só existe quando o seu sentimento e o seu pensamento vibram a mesma coisa. Mas como fazer isso? Como transformar um pedido em uma vibração de poder? A resposta é simples, mas exige coragem. Pare de repetir o que falta. Pare de falar sobre o que ainda não chegou. Porque cada vez que você diz, eu quero mais dinheiro, você confirma para o universo que ainda não tem. E o universo responde com a mesma energia, mais falta. Então, o que fazer? Hill dizia, substitua o pedido pela certeza. Ore como quem agradece por algo que já é seu. A gratidão no futuro não é gratidão, é esperança. Mas a gratidão no presente cria um campo magnético real. Quando você diz, eu sou próspero, mesmo sem ver o dinheiro ainda, o universo começa a reorganizar tudo para que isso se torne verdade. Imagine o universo como um espelho. Ele não mostra o que você deseja, mostra o que você é. Então, se você se vê pequeno, o espelho reflete um mundo pequeno. Mas se você se vê como um criador, o espelho reflete infinitas possibilidades. Agora pense. Quantas vezes você olhou no espelho e se viu impotente, cansado, sem forças? Quantas vezes acreditou que o problema era a falta de sorte, de tempo, de oportunidades? E se eu te dissesse que nada disso é o problema real? O verdadeiro obstáculo é a energia que você está emitindo. Porque o universo não fala português, inglês ou qualquer idioma humano, ele fala frequência.
e sua vibração é o seu pedido. Quando você entende isso, algo muda para sempre. Você para de perseguir resultados e começa a viver o resultado agora. Você sente a prosperidade antes do dinheiro chegar. Você sente o amor antes do relacionamento acontecer. Você sente a cura antes do corpo reagir. E o universo obediente replica exatamente essa vibração. É por isso que Hill dizia: o milagre não é ver para crer, é crer até ver. E se isso te toca, é porque uma parte de você já sabe que é verdade. Uma parte de você está cansada de se sentir pequeno. Está pronta para sair da posição de pedinte e assumir a posição de criador. Essa é a virada. Esse é o quinto hábito: orar como um criador, não como um pedinte. E se essa mensagem está mexendo com algo dentro de você, se alguma parte do seu coração está dizendo, era isso que eu precisava ouvir, curta este vídeo agora. Napoleon Hill chamou esse segredo de o quinto hábito, mas o nome verdadeiro nunca foi publicado. Ele o descreveu apenas como a habilidade de comandar a realidade pelo sentimento certo. E a chave está em uma frase simples, mas poderosa. A palavra que você repete em silêncio é o molde invisível do seu destino. Pense nisso. Tudo o que você vive hoje é fruto das palavras que você vem repetindo há anos. Eu não consigo. Eu não mereço. Não é o meu momento. Essas frases são orações e o universo as atendeu. Todas. Hill descobriu que o homem se torna escravo das palavras que usa para se descrever. Mas o dia em que você muda o discurso interno, o universo inteiro muda o tom da resposta. Porque você não atrai o que quer, você atrai o que acredita ser. E é aqui que nasce o quinto hábito: orar declarando. Não pedir, não suplicar, não esperar. Declarar, afirmar, criar. A partir de hoje, toda vez que você for orar, diga: eu e o universo somos um. Eu declaro a abundância fluindo em mim. Eu agradeço porque já é real. Faça isso sentindo. Não como um ritual vazio, mas como um ato de poder. Porque quando o sentimento se alinha à palavra, a realidade não tem escolha. Ela se curva. Você não precisa mais implorar pela riqueza. Você é a fonte dela. E o quinto hábito não é sobre pedir prosperidade, é sobre lembrar que ela sempre esteve dentro de você. Agora, se essa mensagem fez sentido, se em algum momento você sentiu um arrepio, uma lembrança, uma força que reacendeu dentro do seu peito, curta este vídeo agora. Não por mim, mas por você. Porque cada vez que você age em sintonia com a abundância, você está dizendo ao universo: eu entendi, eu aceitei, eu estou pronto. E é nesse instante que a mágica acontece. A riqueza deixa de ser um sonho e se torna o reflexo da nova versão de você, aquela que finalmente despertou. Feche os olhos por um instante. Respire fundo, sinta o ar entrando e saindo devagar, em silêncio. Perceba, o universo não está fora de você. Ele está aí dentro, nesse espaço onde o pensamento nasce, onde o coração pulsa, onde a consciência vibra. É ali que o quinto hábito começa a viver. Napoleon Hill dizia que o ser humano é o único ser capaz de criar realidades com o pensamento. Mas a maioria usa esse poder contra si mesma. Passa os dias alimentando medos, repassando problemas, repetindo mentalmente a dor. Sem perceber, está orando o tempo todo, mas orando pela escassez. O universo não julga, ele apenas responde. Se você vibra medo, ele ecoa medo. Se vibra poder, ele te devolve oportunidades. E o quinto hábito é justamente isso: assumir o controle da sua vibração. A partir de hoje, não ore mais dizendo "me ajuda". Ore dizendo "eu já sou, eu já tenho, eu já me tornei". Não porque esteja mentindo, mas porque nesse instante você está moldando a realidade que o universo vai projetar nos próximos dias. A palavra é o gatilho, o sentimento é o combustível.
E a fé é o fogo que transforma tudo. Você não precisa entender todos os mistérios da vida para começar. Só precisa sentir. Sentir com verdade, com alma, com intensidade. Porque o universo não responde a palavras bonitas, ele responde à frequência do seu coração. E quando essa frequência muda, tudo muda. As pessoas certas aparecem, as oportunidades se alinham e o impossível começa a parecer natural. Agora, antes de ir embora, eu quero que você faça uma coisa simples, mas poderosa. Curta este vídeo. Não como um gesto automático, mas como um ato de confirmação. Um sinal para o universo de que você entendeu a mensagem, de que você escolhe sair da vibração da falta e entrar na vibração da criação. Porque quando você aperta esse botão com consciência, algo se move não no YouTube, mas dentro de você. É a sua alma dizendo, chega de esperar, eu sou o milagre. E hoje eu despertei. Há um instante, um único instante em que o universo se curva. Não é quando você sofre, não é quando você chora, é quando você decide. Napoleon Hill dizia que o destino muda no exato momento em que a mente para de pedir e começa a comandar. Porque naquele segundo, a frequência da dúvida se quebra e o universo entende que você finalmente lembrou quem é. E quem é você? Você é o mesmo poder que faz o sol nascer, a mesma força que move os mares, a mesma energia que cria estrelas. Você é parte viva da inteligência divina e o que você sente, o universo manifesta. Mas existe algo que poucos percebem. A maioria das pessoas vive à beira do milagre e desiste segundos antes dele acontecer. É no instante em que tudo parece pior, quando o caminho escurece, que o universo está se reorganizando para te entregar o que você pediu, mas você precisa sustentar a vibração. Esse é o segredo que Hill guardou até o fim da vida. A riqueza não vem para quem acredita, vem para quem mantém a crença quando tudo parece ruir. Quando o medo tenta te dominar, e mesmo assim você declara, eu sou, eu tenho, eu confio. É nesse momento que o universo se inclina, escuta e responde. E quando responde, não há coincidências, há confirmações. As portas se abrem, as pessoas certas aparecem e a vida muda de tom. Agora pare e sinta. Você está vivendo na frequência do medo ou da criação. Porque a resposta não está em palavras, está no que vibra dentro do seu peito agora. Se essa mensagem tocou algo profundo em você, se em algum ponto deste vídeo você sentiu aquela energia diferente, curta este vídeo agora. Não como um gesto para mim, mas como uma declaração de poder. Um pacto entre você e o universo dizendo, eu me lembro, eu despertei e nada vai me fazer voltar a dormir. Quando você faz isso, o universo sorri, porque finalmente você está falando a língua dele.